Eu tava navegando pelo Instagram esses tempos atrás e jogando meu precioso tempo no lixo, né? Que é só pra isso que serve o Instagram. E eu percebi, cara, que existe muita página sobre saúde mental masculina. E são páginas relativamente pesadas, cara. Tem um conteúdo bem forte, bem tal, assim, na sua cara. Mostra situações de muitos homens estão, tipo, à beira de quebrar, sabe? É um conteúdo bem forte. E eu acabei percebendo como os homens muitas vezes não sabem lidar com problemas mais pesados e principalmente emocionais, né? Coisas psicológicas, tudo isso. E muito porque não é ensinado. Assim, é muito raro você ver um pai e filho conversar sobre saúde mental, sobre, pô, filhão, como é que você tá indo? Como é que tá a escola? Como é que você tá? Tal, o filho realmente explicar, o pai realmente conseguir ajudar de algum jeito, é muito raro. E eu tava assistindo uns vídeos de um canal chamado Gabrita Off, muito bom canal. Alguns vídeos são meio, uns assuntos meio pesados, outros são muito bons. Mas ela, em um vídeo, comentou sobre como que as mulheres, né, por terem um cuidado maior entre si, né, a mãe e a filha geralmente conversam mais sobre os assuntos mais pesados, sobre alguma coisa assim, por medo de acontecer algo com a filha, tá ligado? Então, as mulheres acabam tendo um pouquinho mais de ajuda nesse sentido, falando de maneira geral, né, pelo amor de Deus. E com os homens não. Com os homens são mais, vai aí, faz aí, oxe. Se der errado, você faz de novo, sei lá. Cara, eu acho isso um completo absurdo parando pra pensar. Tipo, eu vejo que não é algo incomum você ver que um pai e um filho só estão ali convivendo, tá ligado? Eles não têm aquela ligação íntima, não conseguem ter aquelas conversas profundas e tal, e isso é muito comum, cara. O que leva a muitos homens, assim, na adolescência, no início da vida adulta, quando tem um problema, não apresenta pro pai, que teoricamente seria mais inteligente, né? Tem mais anos de vida, passou por mais coisa, né? Às vezes apresenta pra um amigo, tá ligado? Que às vezes tem a mesma idade, né? Então, tipo, não faz tanto sentido isso, mas por quê? Porque acaba que, como os dois, muitas vezes, não teve uma ligação tão forte assim, ou conversas tão profundas com o pai, calha que conversar um com o outro meio que sana isso, né? E aí um acaba ajudando o outro ali e acaba acontecendo menos pior, né? Não acontece a melhor coisa que poderia, mas também o cara não se ferra sozinho. E sei lá, hoje em dia eu acho que, pô, dava pra ser diferente, né? Eu consigo entender a última leva de pais aí, de uns 20 anos atrás, porque são pessoas que foram ensinadas por uma geração muito bruta. Era uma geração que tava ali saindo da Segunda Guerra, né, pô? Era uma geração que tava, pelo menos no Brasil, né, numa situação muito militar, mano. Era algo muito bruto. Você não podia mostrar fraqueza de, por exemplo, chamar seu filho para conversar sobre, pô, na escola tem alguém enchendo seu saco? Ah, não, tentar falar assim com eles, pô, não faz tal coisa. Não tinha isso, pô. O pai era um militar dentro de casa. Então, assim, eu entendo que a geração de pais de quem nasceu por volta dos anos 2000 ali, teve pais muito militares, né? Não tem muito como lidar com isso, né? A pessoa não soube como que ela passou isso pra frente, né? Também, se eu não sei fazer, como é que eu vou fazer, né? Então é muito tentativa e erro. E a gente tem a tendência de copiar nossos pais, né? Porque durante toda a formação da nossa cabeça, a gente tá vendo aquilo, né? Então, calha que quando a gente é um adulto completo, né? A gente vai ver que muitas das coisas que a gente faz é dos nossos pais, cara. E no que isso implica hoje em dia? Implica em homens muito solitários, cara. Você vê que hoje em dia não é raro um homem ter, tipo, 5 amigos, no máximo. E geralmente, falando de novo de maneira mais geral, mulheres têm mais amizades. Assim, tem um grupinho de amigas. Homens é difícil ter um grupinho de amigas. Por quê? Num grupo é mais difícil você ter conversas profundas, né? Quando você tá em 4, 5 pessoas, ter aquela conversa profunda mesmo, tal, é muito difícil, né? Todo mundo apresentar seu ponto, todo mundo
falar sua visão e tal, demora muito. Não fica tão viável quanto uma conversa 1 para 1, né? Por isso que geralmente homens vão ter ali 2, 3 amigos bacana, porque é mais fácil de ter conversas assim, cara. E mulheres, por não terem essa necessidade, por já terem tido conversas assim com mães, irmãs, ou, né, terem escolhido alguém mais velho pra conversar sobre isso, elas conseguem ter aquele grupinho de amigas e ter as conversas normais do dia a dia. Não sinto que um grupo de mulheres converse sobre coisas tão profundas no dia a dia. Mas assim, isso eu tô falando de uma visão totalmente minha. Eu não tô dentro de um grupo de mulheres que foram juntas no banheiro pra conversar alguma coisa pra saber se é algo profundo ou não, tá ligado? Eu não sei. Mas em teoria, né, pelo que eu vejo, pelos vídeos que eu acompanho de mulheres que comentam sobre o assunto, elas falam que realmente quando para se analisar, é muito comum você ver mulheres tirando foto em grupo e homens nem tirando foto, porque tá ali com o amigo tal, com um assunto tal. É difícil você conversar sobre um assunto complexo, profundo, que seja, depois puxar seu celular e tirar uma selfie, tá ligado? Às vezes você acabou de falar um bagulho horrível, grotesco que aconteceu com você, opa, selfie. Não é assim, tá ligado? É meio estranho. Então, sei lá, eu acho que faltou muito comunicação de toda a infância de muitos homens, pelo menos que eu conheço, que eu vejo, que eu acompanho. Muitos dá pra ver que faltou um auxílio na infância. Eu acho que é algo natural da geração, é uma marca da geração, não é um problema, não é culpa de ninguém, tá ligado? É algo que aconteceu. A mais B é C e pronto, entendeu? A mais A é B e tal. Tipo, com a configuração que estava no momento, o resultado não podia ser muito diferente, não. Então eu sinto, assim, uma falta de, sei lá, conversar sobre saúde mental com meu pai, tá ligado? Eu acho que 90% dos homens vai sentir isso, tá ligado? E eu acho que é por isso que o homem tem o costume de ficar parado olhando pro nada. Muitas vezes ele tá refletindo em algo que ele fez, ou imaginando uma situação futura e já tentando tomar uma decisão, entendeu? E cara, eu vejo isso. Por que as mulheres não precisam fazer isso? Porque elas já muitas vezes conversaram isso com uma mãe, tanto faz, a avó, ou com uma amiga também, mais velha. Então calha que o homem tem uma desvantagem nesse sentido, de saber lidar com os pensamentos. Se o homem não parar, ficar tranquilão, olhando para um nada, tá, tal coisa aconteceu. Por que eu falei tal coisa? Por que a pessoa respondeu isso? E ficar parado, olhando pro nada, pensando, pensando e pensando, refletindo. Ou, tá, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, comprar tal coisa, falar com tal pessoa. E, mano, parar pra pensar, isso não é normal, mano. E ontem mesmo eu me peguei fazendo isso, cara. Eu saí pra ir no médico por conta do acidente que eu tive. E aí eu fui andando, porque é horrível andar de ônibus com um braço só e o outro aberto, né? Então eu fui a pé. Quase uma horinha de caminhada. Pô, é muito bom fazer caminhada, cara. Quando se tem tempo, né? Você não faz correndo. Aí eu parei no shopping, que é no meio do caminho, e fiquei sentado, cara. Eu tinha comprado um lanche na rua, só que eu não quis comer na rua, porque tava muito cheia a rua. Sei lá, não quis. Aí eu sentei no shopping, pedi um ketchup no Popeyes. Eu cheguei lá, mano, vê um ketchup aí e tal. O cara entregou na maior humildade. E cara, eu comi meu lanchinho e eu acho que eu fiquei 1h30 por aí. Não sei, eu não vi o relógio exatamente. Mas eu acho que eu fiquei 1h30 olhando pro nada, cara. E refletindo tudo que eu tinha pra fazer. E tudo que eu não tinha feito por conta do acidente, cara. E eu fiquei tipo, meu Deus, cara. Eu fiquei muito tempo aqui depois. E pra mim pareceu que foi um estalar de dedos, velho. Tipo, o homem já não tem o costume de receber mensagem toda hora, né? Então assim, eu só me toquei quando eu recebi uma mensagem, aí eu fui ver, aí eu vi que horas era, caramba. E aí eu fui embora. Sei lá, eu acho que não é nem um pouco normal isso. Eu não vejo mulheres fazendo isso. E eu fico feliz por mulheres não precisarem fazer isso. Não é algo que eu acho que é saudável, cara. Porque se você não consegue viver sua vida e ao mesmo tempo revisar o que passa dentro da sua cabeça, você tem que parar e revisar tudo que tá acontecendo. É muito ruim, cara. Você perde tempo e sei lá, é meio estranho. Eu sinto que no desenvolver da infância, né, daria pra de algum jeito resolver isso. Sei lá. Se um dia eu tiver um filho,
Eu principalmente porque quero ser um psicanalista, né? Tô estudando para isso. Eu acho que um dos maiores focos vai ser inteligência emocional, conversar sobre o que passa dentro da cabeça do meu filho e tal, saber quais são os desejos, sonhos, objetivos dele, tudo isso. Sei lá, eu sinto que muitos dos sonhos que eu tive de quando eu era menor passaram bem longe de se realizar. Não porque, tipo, meus pais não queriam me ajudar ou não podiam me ajudar, mas às vezes é porque eles não sabiam o que passava dentro da minha cabeça, né? O que eu estava fazendo em si. Porque às vezes eu falava que, por exemplo, né, eu sempre gostei de informática. Então por volta dos 14, 15 anos, eu já sabia montar e desmontar um computador com o olho fechado, literalmente. Eu fazia isso à noite com a luz apagada, cara. Porque meio que não tem erro. Você aprendeu uma vez, não tem como errar mais. É tipo, é lugar A com a peça A, lugar B, peça B. Não tem como errar. E calhou que eu percebi que meus pais não sabiam disso. Então, várias oportunidades que eu tinha de mostrar minha habilidade em informática, eles nem optavam por me escolher ou por deixar eu tentar. Porque eles não sabiam dessa habilidade que eu tinha. Hoje em dia, até que tá melhor, né? Demorou aí uns 10 aninhos. Mas quando precisa de ajuda em alguma coisa de informática, geralmente eles me dão um toque. Mas às vezes não também. Não sei lá, eu acho que conversar sobre objetivos, alvos, sobre, né, assuntos mentais também ajudaria muito na vida adulta do homem. Porque, pô, 90% dos homens não sabe, cara, só não sabe. Aí, tipo, tá, e agora o que eu faço? E não tem base nenhuma. Por exemplo, eu mesmo conheço muito pouco da história do meu pai. E eu acho que isso é muito comum hoje em dia, cara. Você sabe a história do seu pai, desde o que ele fazia na escola, primeiro emprego, como era o emprego dele, como ele conheceu sua mãe, como é que foi todo esse rolê até ele ter você como filho, como é que foi sua maternidade, o que seu pai fez durante sua maternidade. Ele foi comprar cigarro? Bem provavelmente. Mas brincadeiras à parte, eu sei uns fragmentos muito curtos da história do meu pai. Sei lá. Não sei se isso é bom ou se é ruim, tá ligado? Eu sei um pouco sobre a infância do meu pai, eu sei um pouco sobre como meu pai estudava. Eu sei que ele, tipo, jogava basquete, quase virou jogador profissional, mas aí teve a primeira filha, ficou naquela, aí focou na marcenaria. É isso, tamo aí. São mais de 40 anos de vida resumidas em duas frases, cara. Não acho isso saudável, tá ligado? E eu também acho que meu pai não sabe nada da minha história. Tipo, teoricamente era pra gente ser os dois seres humanos mais próximos da Terra, né? A gente passou um tempo junto, tá ligado? Era pra gente se conhecer. Eu acho que essa distância que tem entre pai e filho dessa última geração, né? De quem nasceu por volta dos anos 2000, é meio longe mesmo. Era quando a tecnologia deu um boom, e aí quem já teve uma infância militar tava tendo um filho e começou a tecnologia no trabalho, a pessoa tem que mudar muita coisa. E tipo, ao mesmo tempo, você podia dar pro seu filho, né, uma infância que nem a sua, de brincar na rua, sair e tal. E ao mesmo tempo você podia dar um celular pro seu filho, tá ligado? Era algo meio, e agora, o que eu faço? E muita gente não sabia como lidar com isso, cara. E até hoje não sabe, né? Dá pra ver que, por exemplo, pessoas da minha idade, que teve essa infância híbrida, né? Entre o clássico brincar na rua e o ter um celular, um computador em casa. Hoje em dia tem um filho e só tem a opção de ter o celular, só tem a opção de ter o computador. E também não sabe gerenciar isso, né? Acaba cagando a saúde do filho, né? Fazendo ele ficar viciado em TikTok com 5 anos de idade, velho. Sei lá, dá um desenho super estimulante pro filho e aí o filho não consegue mais largar o celular, né? É meio bizarro como a gente cresce, fica adulto e quando é a nossa vez a gente não sabe o que fazer ainda, velho. Não sei lá. É muito complicado esse quesito específico de ser homem, de tipo, você tem que saber sozinho. Pô, eu acho totalmente desnecessário, tá ligado? Mas é meio que virou comum, né? Cada um faz do seu jeito e é isso. Ninguém se intromete, ninguém pede opinião e é meio ruim, cara. Eu acho bem ruim isso. O que vocês acham? Deixa aí embaixo nos comentários, cara. Se vocês gostaram do assunto aí, deixa um like que me ajuda pra caramba a crescer o canal.
Eu tô vendo que alguns vídeos estão se saindo muito bem, cara. Tô ficando feliz. E é isso aí. Vou pensar num tema para um próximo vídeo. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários também, fiquem à vontade. Beleza? Valeu!